Oi, meu nome é Priscila, esse aqui é o Projetinho Vírgula, o canal onde eu compartilho os perrengues de uma designer de interiores e técnica em edificações recém-formada. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre coisas que eu aprendi na obra, mas que são sobre projetos, que nem o Senac nem a ETAC me ensinaram. Tá liberado pecar pelo excesso de detalhe. Gente, faça vistas, faça cortes, puxa linha com notinha detalhando, detalhe aquele ponto de registro, detalhe aquela tomada, aquele arremate feito na marcenaria. É claro, né, não deixa uma prancha totalmente poluída. Vai colocando nos cortes, vai colocando em diferentes vistas. Mas assim, gente, detalhe. Detalhe nunca vai ser demais. Aprendi já isso. A segunda coisa que eu aprendi é faça 3D. Não tenha preguiça de fazer 3D. As coisas só em 2D, gente, hoje eu percebo que não são suficientes. Ou são suficientes, mas se tivesse o 3D seria 1000 vezes melhor. Não precisa ser uma foto realista, não precisa ser renderizado. Mas, gente, façam 3D, porque uma isométrica, uma vista em perspectiva de um ambiente ajuda muito a mão de obra, quem tá executando, a entender como que a pessoa quer que aquilo fique quando ficar pronto. Ali no 3D vai mostrar. No Senac, a gente teve essa interpretação de que 3D servia mais para o cliente e as pranchas, né, em 2D serviam mais para a mão de obra. Só que assim, gente, a verdade é que nem sempre a mão de obra vai ser super especializada, nem sempre você vai ter um mestre de obras lá na sua reforma, na sua obra. No final, a mão de obra é gente da gente, talvez ele precise sim de uma vista, de um 3D, de uma coisa em perspectiva, uma foto, mesmo que seja um desenho, mas uma foto de como aquilo ali vai ser quando ficar pronto, para ele executar melhor a parte dele. Terceira coisa, quando estiver fazendo aquela prancha, aquela folha para algum prestador, se imagina executando aquela tarefa. Por exemplo, tô fazendo a prancha de paginação. Se imagina assentando um revestimento no piso, numa parede, e se imagina fazendo isso sem orientação nenhuma. A única orientação que você vai ter vai ser aquele projeto e um vídeo do YouTube do fulano de tal falando como que prepara a argamassa para colocar o revestimento na parede. Essa vai ser as suas duas únicas orientações. Como que você vai fazer essa prancha? Você não vai colocar mais detalhe? Você não vai especificar as coisas com mais importância, com mais detalhe? É isso, gente, é isso. Fazer um projeto pensando, literalmente, se eu que sou leiga, não sei assentar um revestimento, como que eu gostaria de receber a instrução? É isso. Número 4, faça uma prancha para cada profissional. A planta de hidráulica, ela vai para o encanador. Não mistura outra disciplina nessa mesma prancha. Coloca todas as informações que aquele prestador precisa na mesma prancha. Não faz sentido entregar para o eletricista a prancha de elétrica, de iluminação, de circuito e a prancha de forro, porque é só na prancha de forro que eu tenho algumas medidas, porque algumas medidas não estão na prancha de elétrica, só estão na prancha de forro. Gente, eu sei que na hora que a gente tá projetando ali, a gente pensa, mas é só olhar na folha X. Mas, gente, vamos facilitar para a mão de obra, vamos facilitar para quem está executando, para diminuir a margens de erro, diminuir aquela vulnerabilidade que aquela execução pode ter. Número 5, a famigerada compatibilização de projetos. Gente, compatibilize projetos. O projeto de forro, ele tem que estar compatibilizado com o projeto de elétrica, com o projeto de iluminação. O projeto de hidráulica tem que estar compatibilizado, principalmente área molhada, com planta de elétrica, pra gente saber se você está fazendo alguma mudança hidráulica que vai interferir nos conduítes que iriam passar ali naquela mesma parede. É extremamente importante esses projetos estarem compatibilizados. E, de novo, para não ter essa coisa do encanador precisar ficar indo na prancha do outro prestador para ver se o serviço dele vai interferir ou não no serviço de outra pessoa. Número 6, eu acho que vai ser um pouco polêmica, que é não ter preguiça de revisar projeto. Eu já percebi que durante a obra, principalmente essa fase de infra, é muito comum a gente ter alteração de projeto, seja por elementos estruturais que a gente não estava prevendo, seja pelas instalações existentes, seja por alguma norma ali em projeto não constou, e aí quando chegou na execução teve que constar. Todas as vezes que tiver alteração, faça revisão. Por que eu tô falando isso? Porque é muito ruim lá no final, quando a gente vai fazer o checklist para entregar a obra,
obra, ver se todas as tomadas estão previstas no lugar que estavam no projeto, os pontos hidráulicos, altura, abertura de porta, essas coisas, se tudo tá previsto conforme o projeto. Porque assim, eu fiz o checklist de uma obra que teve inúmeras alterações em loco, direto com o prestador. E na hora que eu fui pegar o projeto, eu olhei pra uma parede, assim, nada batia. Altura de tomada não batia, caixinha 4x2, 4x4, nada batia. E isso foi horrível, foi porque foi tudo feito pelo WhatsApp, foi dando ok pelo WhatsApp, não teve revisão de projeto, nem pra um checklist final. Falar assim, ó, no final, depois de todas essas alterações, o projeto ficou assim. Então, não ter preguiça de revisar projeto, acho que isso é um aprendizado super que eu já tive. Ainda no tema revisão de projeto, revisou o projeto, registra na prancha o que você tá alterando. Eu sei que projeto revisado depois que a obra já começou é uma merda, mas entendo que é necessário, mas revisa, deixa um campo ali, um campo de notas, perto ali do carimbo, da legenda, deixa um campo de notas previsto para revisões do projeto, onde você descreve o que foi alterado, porque às vezes tem revisão 4 do projeto. Então esse projeto, ele já teve 5, né, que teve o 0, que foi o primeiro, e as 4 revisões. Quando for alterar uma coisa de outra, coloca ali tomada baixa da suíte 1, ponto de hidráulica de água fria da suíte master. Só descreve, coisa simples, não precisa descrever muito, porque às vezes a gente pega projeto, sei lá, de 400 metros quadrados, aí chega a revisão 4, várias coisas já foram alteradas e você vai ficar olhando de novo uma planta enorme, um projeto enorme, para saber o que mudou. Então, não tenha preguiça de revisar o projeto e também descreva, anota, faz essa linha do tempo. E por último, e não menos importante, número 8, que é fazer as pranchas de planta baixa com um pavimento inteiro, não separar por ambiente. Eu achava que separar por ambiente era mais intuitivo, era melhor para mão de obra, ia ter melhor detalhe, enfim. E no fim não é. É muito bom quando você pega uma planta de civil, por exemplo, de alvenaria, você entrega pro pedreiro e ele sabe exatamente o que ele vai fazer em todos os ambientes. Ele tem uma visão macro do que ele vai precisar fazer e até melhor para cronograma dele, para ordem das coisas, o que precisa ser feito antes de tal coisa. Quando você tem a prancha total, né, com a planta baixa do apartamento total e não separado por ambiente, é muito melhor. Até porque, gente, hoje em dia tá tudo integrado, né? A sala tá integrado com a varanda, que tá integrado com o gourmet, que tá integrado com a cozinha, e às vezes a janela de um dormitório dá ali naquela varanda. Então é importante que esse fluxo de continuidade estejam todos na mesma folha. Isso faz muito mais sentido do que você ficar separando quarto 1, quarto 2, quarto 3. Isso não faz muito sentido. O melhor realmente é deixar os detalhes para cortes e vistas e puxar algumas notinhas ali e deixar a planta baixa do pavimento inteiro ali na prancha. E por último, não é bem uma coisa que eu aprendi, mas é uma reflexão que eu tive depois que eu tô vivendo a obra sobre a importância de fazer uma reforma, uma obra com um projeto. Muito se fala, né, que fazer obra sem projeto, fazer reforma sem projeto custa mais caro. Mas eu pensava, se a pessoa tem 8 mil reais, tiver que escolher entre o pedreiro e o projeto, ela vai escolher o pedreiro porque é quem vai executar. E na cabeça dela ela fala, eu mando, eu falo pro pedreiro o que eu quero e ele vai fazer. Só que aí que tá a pegadinha. Nem sempre o pedreiro vai ter a mesma interpretação que você teve de algo. Por mais que você tire uma foto, desenhe o croquis por cima da foto, mande referência, é uma coisa que tá na sua cabeça, que tem que ser passada pra cabeça dele. E aí, minha filha, vai depender da interpretação dele. E se algo dá errado, se não deu certo, se não ficou do jeito que tava na sua cabeça, sabe o que ele vai virar pra você e vai falar? Ah, mas eu entendi que era assim. E aí o que acontece? O prejuízo é seu. Quem vai ter que pagar mais diária pra esse pedreiro vai ser você. Você vai ter que contratar mais retirada de entulho que não estava prevista, vai ter que comprar material. Hoje eu entendo por que as pessoas falam que fazer reformas em projeto fica mais caro por conta disso. E hoje eu entendo. Você fazer um projeto, o projeto é a lei, é o projeto que manda ali, é o projeto que diz tudo que vai ser executado. Se o prestador não fez do jeito que estava no projeto,
Azar o dele. Me desculpa, azar o dele, tava no projeto. E, de novo, volta ao primeiro tópico. A importância de você detalhar as coisas do jeito que você quer. Porque tava lá, tava detalhado, tava mostrando como que ia ser executado, tava mostrando o material que a gente queria que ele usasse. Se ele não fez da forma que a gente pediu, me desculpa, o prejuízo vai ser dele. Aí que eu peguei a coisa e falei, putz, é verdade, projeto, é por isso que você fazer uma reforma sem projeto, uma obra sem projeto, pode ficar mais caro. Bem, por enquanto foram essas as reflexões que eu tive. Lembrando que faz só 8 meses que eu tô nessa labuta, então sei que ainda vou aprender muito mais coisa, mas de verdade, o que eu passei já nesses 8 meses já me agregou muito, e sei que coisas que eu só aprenderia na obra mesmo, só aprenderia vivendo a obra lá, a reforma, vendo ela sendo executada. Não esquece de deixar um gostei nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considera se inscrever no canal, porque eu tô postando como que tem sido a minha transição de carreira, como que tem sido ser uma designer de interiores / técnica em edificações iniciante na profissão. E escreve no comentário se você tem alguma dúvida ou sugestão, ou se você sabe de alguma coisa que eu ainda vou aprender na obra. Que é aquela execução, fazer a